Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Flor de Lótus Esquecida, ano 1858, cidade imperial de Hue, Vietnã. No coração da cidade púrpura proibida, onde a dinastia Nguyen governa sob céus carregados de monção, a viúva esquecida, o vapor da manhã se erguia dos pátios de pedra como incenso queimado, carregando o perfume de lótus e o murmúrio distante dos cortesãos. Entre os pavilhões de madeira de sândalo, onde dragões entalhados guardavam segredos imperiais, vivia Lin como uma sombra elegante que a corte preferia esquecer. Aos 28 anos, ela mantinha a beleza serena de quem aprendera a encontrar paz no silêncio. Sua pele clara contrastava com os cabelos negros presos em coque baixo, ornado apenas pelo pente de jade que pertencera à família de seu falecido esposo. O aldaie de seda roxo-ameixa que vestia era bordado por suas próprias mãos, cada ponto uma meditação, cada fio uma oração sussurrada. No pavilhão afastado entre bambus murmurantes, Lin trabalhava em seu bordado matinal. Os dedos deslizavam sobre a seda como borboletas sobre flores, criando padrões tão delicados que pareciam névoa cristalizada. Era ali, naquele refúgio perfumado de madeira antiga, que ela encontrava o único consolo desde que se tornara viúva do príncipe Nguyen Phuc Thanh. As damas da corte passavam por seu pavilhão sem jamais detê-la com o olhar. Para elas, Lin não passava de um fantasma melancólico, condenada ao ostracismo por rumores que ninguém se atrevia a repetir em voz alta, mas que todos sussurravam atrás de leques de sândalo. O próprio imperador Tuduk, debilitado pela varíola que marcava seu rosto, parecia haver esquecido sua existência. Quando a chuva da tarde começou a tamborilar nos telhados de telha imperial, Lin ergueu os olhos de seu trabalho. Gotas prateadas escorriam pelas janelas de papel, distorcendo a visão do jardim como lágrimas antigas. Ela suspirou, ajustando o fio de seda dourada entre os dedos, sem saber que aquela seria a última manhã de sua vida silenciosa. Pois já se aproximava do portão do palácio um mensageiro que carregava o pergaminho, que mudaria seu destino para sempre. O decreto imperial. O som dos passos do mensageiro ecoava pelos corredores como batidas de tambor, anunciando tempestade. Lin interrompeu o bordado quando ouviu as sandálias de couro batendo contra as pedras do pátio, um ritmo que conhecia bem, o caminhar de quem traz notícias que não podem esperar. O homem se curvou respeitosamente antes de estender o pergaminho lacrado com o selo imperial. O lacre vermelho sangue brilhava como rubi sob a luz filtrada das cortinas de seda. Com mãos que tremiam quase imperceptivelmente, Lin quebrou o selo e desenrolou o papel de arroz. As palavras dançavam diante de seus olhos como pássaros negros. Por decreto imperial, a viúva Lin será entregue em matrimônio ao general Duong Minh, herói das batalhas do delta do Mekong, como recompensa por seus serviços ao império. A cerimônia acontecerá em 10 dias. O pergaminho escorregou de suas mãos como folha seca. 10 dias. 10 dias para aceitar que seria novamente uma moeda de troca, um presente oferecido a um desconhecido cujas mãos ainda cheiravam a pólvora e sangue dos campos de batalha. Lin se ergueu lentamente,
suas pernas tremulando como bambus jovens sob vento forte. Caminhou até onde seu bordado repousava, um jardim de crisântemos em fios de seda que levara meses para criar. Com gesto deliberado, segurou uma das pontas e a levou até a vela acesa sobre a mesa. A seda pegou fogo como suspiro, consumindo-se em chamas azuis que dançaram por alguns segundos antes de se desfazerem em cinzas. Enquanto observava seu trabalho virar pó, Lin murmurou uma promessa ao vento que entrava pelas janelas abertas. Se este homem quer meu respeito, terá que conquistá-lo com honra, não com condecorações de guerra. As cinzas flutuaram pela sala como neve negra, selando seu juramento. A chegada do general. O amanhecer chegou pintado de rosa e ouro, quando as trombetas anunciaram a chegada do general Duongmin. Lin observou da varanda alta como a comitiva se aproximava pelos caminhos de pedra, cavalos vapor subindo dos cascos que pisavam o chão ainda úmido do orvalho. Ele cavalgava à frente, um homem de 32 anos cujo porte revelava anos passados nos campos de batalha. Mesmo à distância, ela podia perceber como ele se movia com a precisão de quem aprendera a sobreviver onde outros pereciam. Os trajes cerimoniais bordados com dragões dourados pareciam desconfortáveis em seu corpo acostumado ao couro e ao metal das armaduras. Duongmin era filho de comerciantes de arroz, um homem que havia escalado as hierarquias militares com mérito próprio. Seu rosto, marcado pelo sol e pela disciplina, contrastava com a palidez aristocrática dos cortesãos que o receberam no pátio principal. Ele se movia entre eles como lobo em meio a pavões, elegante, mas claramente fora de lugar. Durante a apresentação oficial, quando o protocolo os trouxe face a face, Lin sentiu o peso do olhar dele. Não era o olhar voraz de quem examina uma propriedade recém-adquirida, mas a observação cuidadosa de quem aprendera a avaliar terrenos perigosos antes de avançar. Ela manteve a frieza protocolar, curvando-se na medida exata que a etiqueta exigia, nem mais nem menos. Mas quando seus olhos se encontraram, por um instante que durou uma eternidade, algo passou entre eles. Não atração, mas reconhecimento mútuo. Duas pessoas que haviam aprendido a sobreviver em territórios hostis. Duongmin percebeu a inteligência afiada por trás daqueles olhos amendoados, a dignidade inabalável que nenhum decreto poderia quebrar. E Lin viu nele não apenas outro conquistador, mas um homem que carregava o mesmo cansaço de quem lutara batalhas que outros jamais compreenderiam. Quando a cerimônia de apresentação terminou e ele foi conduzido aos seus aposentos temporários, Lin permaneceu na varanda, observando-o caminhar. Havia algo em seus ombros que sugeria fardos invisíveis, e ela se perguntou que fantasmas ele carregava de seus campos de guerra. O vento da tarde trouxe o perfume de chuva distante e, com ele, a certeza de que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. A cerimônia de casamento. A manhã do casamento amanheceu carregada de nuvens que prometiam chuva. No salão de uniões menores, um título que por si só revelava a natureza política daquela união, os preparativos seguiam com eficiência burocrática, desprovidos da alegria que deveria acompanhar uma celebração. Lin foi vestida pelas criadas em aldaie de seda branca, bordado com flores de pessegueiro, símbolo de longevidade, mas sem os fios dourados, que normalmente indicariam uma união auspiciosa. O tecido sussurrava contra sua pele como promessas não pronunciadas, enquanto ela se olhava no espelho de bronze polido, vendo uma estranha vestida de noiva. Duongmin aguardava no salão trajando túnica azul marinho cerimonial, os bordados dourados brilhando sob a luz das lanternas. Suas mãos, habituadas a empunhar espadas, pareciam desajeitadas, segurando o leque ritual. Quando Lin se aproximou pelo corredor de pedra, ele sentiu o coração acelerar, não pela paixão, mas pela responsabilidade que aquela mulher representava. A cerimônia transcorreu em silêncio austero. Não houve música tradicional, nem celebração dos familiares. Apenas as palavras necessárias pronunciadas pelo mandarim, o chá compartilhado em porcelana imperial e os selos estampados nos pergaminhos que selavam legalmente sua união. Quando a chuva começou a cair, suas gotas tamborilarão no telhado, como aplausos tímidos de uma plateia invisível. Lin e Duongmin foram conduzidos ao pavilhão nupcial, um espaço decorado com seda vermelha e dragões entalhados que pareciam observá-los com olhos de jade.
Uma vez sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles, como um rio que nenhum dos dois sabia como atravessar. Lin se dirigiu à janela, observando a chuva que lavava os jardins imperiais. Gostaria de silêncio esta noite, disse ela suavemente, sem se virar. Duan Min assentiu, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. Como desejar, respondeu, e preparou sua esteira em canto separado do aposento. Assim passaram sua primeira noite como marido e esposa, dois estranhos respeitando o espaço um do outro, enquanto lá fora a chuva continuava a cair, lavando o mundo para um novo amanhã. Os primeiros dias. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina tão delicada quanto os bordados de Lin. Duan Min partia antes do amanhecer para os treinamentos da Guarda Imperial, retornando apenas quando as lanternas se acendiam pelos corredores do palácio. Ela retomara seu trabalho de bordado, mas agora escolhia tons mais sóbrios. Berinjela, marfim, preto, como se sua paleta de cores tivesse se ajustado à nova realidade de sua vida. Foi o velho servo Lan Tuan quem trouxe a Duan Min as histórias que os corredores sussurravam. Certa tarde, enquanto o general ajustava sua armadura após o treino, o homem idoso se aproximou com a reverência de quem serve há décadas. "General", disse ele, polindo uma peça do equipamento, "posso lhe contar sobre sua esposa?" Duan Min fez um gesto para que continuasse. "Senhora Lin era diferente antes", murmurou Lan Tuan, olhando ao redor para certificar-se de que não eram ouvidos. Quando o jovem recitava poesias nos jardins, bordava leques para as servas mais pobres, seu sorriso iluminava os pátios como o sol da manhã. Mas após a morte do príncipe, o servo fez uma pausa, como quem pisa em terreno perigoso. Rumores foram plantados, cartas trocadas com missionários franceses, disseram, correspondência suspeita. Nunca houve investigação, apenas isolamento. As damas da corte a evitaram como se carregasse má sorte, e ela se fechou como flor de lótus quando a noite chega. Duan Min absorveu as palavras em silêncio. Naquela noite, quando retornou aos aposentos, observou Lin trabalhando à luz das velas. Seus dedos moviam os fios de seda com precisão melancólica, criando padrões que pareciam mapas de um país que só ela conhecia. Ele se sentou à mesa próxima, removendo suas botas militares com cuidado para não fazer ruído. Pela primeira vez desde o casamento, permaneceram no mesmo espaço por mais de alguns minutos, separados apenas pelo som suave da seda deslizando entre dedos e pelo crepitar das chamas. Lin ergueu os olhos brevemente, encontrando os dele. Não falaram, mas algo quase imperceptível passou entre eles. Um reconhecimento de que talvez fossem ambos exilados em terras diferentes, procurando um lugar onde pudessem pertencer. O teste de caráter. A noite chegou com o cheiro de fumaça que não vinha das cozinhas imperiais. Gritos ecoaram pelos pátios quando as chamas tomaram o pavilhão dos arquivos, onde pergaminhos centenários guardavam a memória do império. O fogo se espalhou como serpente faminta, devorando madeira seca e papel antigo. Duan Min correu em direção ao incêndio sem hesitar, ainda vestindo apenas a túnica de dormir. Encontrou 3 escribas presos sob vigas desabadas, suas vozes fracas pedindo socorro entre a fumaça que engrossava. Um por um, ele os carregou para fora, suas mãos queimando ao tocar na madeira em brasas. O último homem estava inconsciente, seu corpo pequeno e frágil como galho seco. Duan Min o ergueu nos braços e o trouxe para a área segura, onde imediatamente se ajoelhou para examinar seus ferimentos. O homem havia inalado muita fumaça e sangrava de um corte na testa. Durante toda a noite, enquanto outros cortesãos observavam de longe e cochichavam sobre a origem criminosa do incêndio, Duan Min permaneceu ao lado do escriba ferido. Limpou suas feridas com água e tecido limpo, manteve vigília para garantir que continuasse respirando, sussurrou palavras de encorajamento quando o homem delirava com febre. De sua varanda alta, Lin observou tudo. Viu como ele recusou a ajuda dos servos, insistindo em cuidar pessoalmente do ferido. Viu como suas mãos, tão hábeis em manejar armas, eram gentis ao trocar as bandagens. Viu como ele permaneceu desperto até o amanhecer, velando por um homem que nem mesmo conhecia. Quando o sol nasceu e o escriba abriu os olhos, reconhecendo onde estava, Duan Min sorriu com alívio genuíno. Só então permitiu que outros o auxiliassem, e mesmo assim, sem ostentação ou busca por reconhecimento. Lin se afastou da janela,
com o coração tocado por algo que não sentia há anos. Pela primeira vez desde que se casaram, ela viu não o general condecorado ou o marido imposto por decreto, mas o homem que havia por trás dos títulos. Um homem cujo primeiro instinto era proteger os mais fracos, mesmo arriscando a própria vida. Naquela tarde, quando ele retornou aos aposentos com as mãos enfaixadas, ela havia preparado chá de jasmim e o aguardava com um frasco de bálsamo para queimaduras que ela mesma preparara. Seus olhos se encontraram, e desta vez o silêncio entre eles carregava uma qualidade diferente. Não mais o vazio da indiferença, mas a pausa carregada de possibilidades. A festa da lua de outono. A lua cheia de outono pendia sobre Hu como pérola gigantesca, banhando os pátios imperiais em prata líquida. Era a noite da celebração ancestral, quando o império inteiro honrava os espíritos dos antepassados e rogava prosperidade para os vivos. Lin se preparou com cuidado especial, escolhendo aldai de seda negra bordado com flores de lótus douradas, uma peça que guardara para ocasiões que julgava nunca mais acontecer. As flores pareciam flutuar sobre o tecido escuro como estrelas sobre água noturna. Em seus cabelos, prendeu apenas o pente de jade familiar, simples mas elegante. Duong Min a aguardava vestindo túnica azul escura com dragão branco bordado no peito, símbolo de força e sabedoria. Quando a viu aproximar-se pelos corredores iluminados por lanternas de papel, sentiu o coração acelerar. A beleza dela não estava apenas na forma, mas na dignidade com que carregava cada movimento, cada gesto medido como verso de poesia. A dança cerimonial era obrigatória para casais da corte. Eles se posicionaram no centro do salão principal, sob os olhares curiosos de cortesãos que sussurravam atrás de leques. A música começou, flautas de bambu e cordas de seda criando melodia que parecia flutuar no ar perfumado de incenso. Os passos da dança eram antigos, cada movimento carregado de significado. Eles circularam um ao redor do outro como planetas em órbita delicada, suas mãos se tocando apenas nos momentos prescritos pelo ritual. Mas havia algo diferente na forma como se moviam, uma conexão sutil que não estava lá nas semanas anteriores. Durante uma passagem em que precisavam dançar próximos, Duong Min murmurou próximo ao ouvido dela: "Não desejo sua submissão por decreto, apenas consideração mútua. Qualquer afeto deve brotar espontaneamente, como flores em jardim bem cuidado." Lin não respondeu com palavras, mas seus olhos, quando encontraram os dele, carregavam uma suavidade nova. Pela primeira vez, ela não dançava apenas cumprindo o protocolo, mas começando a descobrir o homem que lhe havia sido destinado. Quando a música terminou e eles se curvaram um ao outro, os aplausos da corte pareceram distantes. No espaço entre eles, algo havia mudado. Uma porta se abrira e ambos sentiram a brisa suave da possibilidade. A lua continuou sua jornada pelo céu, testemunha silenciosa do primeiro movimento real, em direção ao que poderia se tornar um verdadeiro casamento. A confissão no santuário. O túmulo do príncipe Nguyen Phuc Thanh repousava no jardim memorial como ilha de mármore, cercada por lagos de lótus. Era ali que Lin ia todas as quintas-feiras, carregando flores frescas e incenso, mantendo uma vigília que havia se tornado mais hábito que devoção. Duong Min a seguiu discretamente naquela manhã nublada, mantendo distância respeitosa enquanto ela arranjava crisântemos brancos no vaso de bronze. Ele não pretendia se revelar, mas quando a viu se ajoelhar diante da lápide, sua postura carregando o peso de anos de solidão, algo o impeliu a se aproximar. "Posso acompanhá-la?" perguntou suavemente. Lin se virou, sem surpresa nos olhos. Era como se soubesse que ele estava lá. "Pode", respondeu, fazendo espaço ao seu lado sobre a esteira de palha. O silêncio se estendeu como água calma até que ela começou a falar, sua voz fluindo como riacho entre pedras. "Casei-me com ele aos 16 anos. Uma união política como tantas outras. Ele era homem distante, melancólico, que passava horas lendo tratados sobre astronomia e filosofia. Nosso casamento foi cordial. Dormíamos em aposentos separados. Comíamos em silêncio. Cumprimentávamo-nos com educação. Suas mãos alisaram as pétalas de uma flor que havia caído. Quando ele morreu de tuberculose 2 anos depois, eu senti pena, mas não pesar. Então veio minha cunhada,
Nguyen Thi Mai, irmã dele, ambiciosa e invejosa de qualquer mulher que julgasse mais favorecida. Ela manipulou correspondência privada que eu trocara com uma missionária francesa, cartas inocentes sobre bordados e técnicas de tingimento, mas nas mãos dela se transformaram em evidência de simpatia colonial. O vento balançou os galhos de bambu ao redor do túmulo. Nunca houve julgamento formal, apenas sussurros. As famílias influentes me evitaram. As damas da corte me trataram como fantasma. Tornei-me inconveniente demais para punir, insignificante demais para defender. Duong Min observou seu perfil enquanto ela falava, vendo nas linhas delicadas de seu rosto a história de uma mulher que havia aprendido a carregar injustiças como outros carregam joias, com dignidade que as transformava em ornamentos de caráter. E agora? Perguntou ele. Agora? Ela se virou para encará-lo. Estou casada com um homem que salva escribas de incêndios e murmura palavras gentis durante danças obrigatórias. Não sei ainda o que isso significa, mas não é o que eu esperava. Seus olhos se encontraram sobre o túmulo do homem que ela chamara de esposo por 2 anos, e naquele momento ambos compreenderam que o passado estava sendo sepultado para dar lugar a algo novo. A primeira noite de união. Quando Duong Min retornou aos aposentos naquela noite, encontrou Lin aguardando-o com um chá de lótus preparado em porcelana fina. A sala estava iluminada por velas, cujas chamas dançavam como espíritos dourados, criando sombras suaves nas paredes de seda. Ela vestia aldai de seda branca simples, sem bordados elaborados, e tinha os cabelos soltos sobre os ombros. A primeira vez que ele a via sem o coque formal. A imagem a fazia parecer mais jovem, mais acessível, como se houvesse deixado parte da armadura protocolária no santuário junto ao túmulo de seu primeiro marido. O chá está quente, disse ela, indicando a mesa baixa onde 2 xícaras aguardavam. Eles se sentaram em almofadas de seda, o chá fumegante entre eles como ponte aromática. Beberam em silêncio, mas era um silêncio diferente dos anteriores, não vazio de comunicação, mas cheio de entendimento não pronunciado. Quando as xícaras ficaram vazias e a noite se aprofundou, Lin se ergueu lentamente. Pela primeira vez desde o casamento, não se dirigiu ao seu canto habitual do aposento. Em vez disso, estendeu a mão para ele. Venha, disse simplesmente. O que aconteceu entre eles naquela noite não foi paixão súbita nem desejo ardente, mas o encontro respeitoso de 2 pessoas que haviam escolhido confiar uma na outra. Seus corpos se descobriram com delicadeza, de quem manuseia seda preciosa, cada toque uma pergunta suave, cada resposta uma promessa sussurrada. Quando finalmente adormeceram, foi entrelaçados não apenas fisicamente, mas espiritualmente. 2 almas que haviam encontrado, na escuridão perfumada daquela noite, um lugar onde podiam descansar suas feridas. Na manhã seguinte, Lin acordou antes dele e retomou seu bordado. Mas desta vez criava algo novo. Um dragão protetor cercado por crisântemos, símbolos de proteção e longevidade. Quando terminou a peça, algumas horas depois, a colocou sobre a mesa de Duong Min como oferenda silenciosa. Ele compreendeu o significado quando a encontrou. Ela o havia bordado em suas esperanças, tecido sua união nos fios dourados que agora dançavam sob a luz da manhã. O retorno da cunhada. O outono estava chegando ao fim quando Nguyen Thi Mai retornou ao palácio, trajando aldai de seda turquesa com bordados prateados que cintilavam como escamas de peixe. Tinha 40 anos, mas mantinha beleza afiada de mulher que usava a aparência como arma, cada gesto calculado para impressionar ou intimidar. Sua chegada foi anunciada com pompa adequada ao seu status. Sobrinha do imperador Tuduk, viúva de um mandarim influente, mulher acostumada a ter seus desejos atendidos por servos apressados e cortesãos bajuladores. Mas desta vez, algo havia mudado na dinâmica do palácio. Lin não era mais a viúva esquecida que se escondia em pavilhões distantes. Seu casamento com um general condecorado havia alterado sua posição social, criando uma situação que Mai não previra ao partir para suas propriedades rurais meses antes. A primeira confrontação aconteceu durante cerimônia de chá na tarde de quinta-feira. Mai se sentou entre as damas mais influentes da corte, posicionando-se estrategicamente para ser vista por todos. Querida Lin, disse ela com voz melosa que escorria veneno,
Que maravilha vê-la tão bem acomodada! Quem diria que encontraria novo lar tão rapidamente? As outras mulheres riram discretamente atrás de seus leques, mas havia tensão no ar. Lin manteve postura serena, servindo chá com movimentos precisos. A vida nos ensina a nos adaptarmos às circunstâncias. Respondeu com diplomacia que nada revelava. Mas Mai não estava disposta a aceitar neutralidade. Nos dias seguintes, iniciou campanha sutil de insinuações. Sussurrava para grupos seletos sobre como coincidência era estranha. Uma mulher já suspeita de simpatias francesas, casada agora com um general responsável pela defesa contra invasões coloniais. Não seria estratégia? Insinuava enquanto ajustava o leque. Enfraquecer nossa resistência por dentro? Os boatos começaram a circular pelos corredores como incenso tóxico. Servos cochichavam, mandarins trocavam olhares significativos. Até mesmo soldados da guarda começaram a observar Duongmin com desconfiança renovada. A semente da dúvida havia sido plantada em solo fértil de paranoia imperial. E Mai sorriu, satisfeita, enquanto planejava o próximo movimento de seu jogo cruel. A nova posição. O decreto chegou numa manhã de névoa, entregue por mensageiro que evitou encontrar os olhos de Duongmin. O general era nomeado comandante da guarda do Portão Oriental, posição que aparentava prestígio, mas que ele reconheceu imediatamente pelo que era: um posto de observação, onde seus movimentos poderiam ser monitorados com facilidade. O Portão Oriental dava para a Cidade Baixa, onde comerciantes e artesãos viviam suas vidas simples, longe das intrigas palacianas. Era ali que chegavam as caravanas, que se reuniam os mercadores de tecidos e especiarias, onde a vida pulsava com um ritmo diferente do protocolo imperial. Duongmin assumiu suas novas funções com profissionalismo que aprendera nos campos de batalha. Organizou a guarda com eficiência militar, estabeleceu rotinas de patrulhamento, manteve registros meticulosos de todos que entravam e saíam da cidade imperial. Foi durante uma dessas rotinas que descobriu a primeira evidência de sabotagem. Documentos imperiais estavam sendo copiados e vendidos a comerciantes estrangeiros, não franceses, como se poderia esperar, mas comerciantes chineses que revendiam informações sobre defesas e movimentos de tropas. A descoberta da rede de espionagem foi trabalho meticuloso que durou semanas. Duongmin identificou os envolvidos, rastreou as rotas de comunicação, montou evidências sólidas antes de agir. Quando finalmente prendeu os culpados, um escriba júnior e 2 guardas corruptos, fez tudo seguindo o protocolo rigoroso, sem dramatização ou busca por glória pessoal. Sua liderança durante a investigação foi exemplar. Tratou subordinados com respeito, dividiu créditos pela descoberta, garantiu que os prisioneiros fossem tratados de acordo com a lei. Gradualmente, alguns cortesãos começaram a vê-lo não apenas como general de origem humilde, mas como homem de caráter íntegro. No entanto, muitos ainda o desprezavam pela origem mercantil, sussurrando que, filho de comerciantes, jamais compreenderia totalmente os refinamentos da vida aristocrática, e as insinuações de Mai continuavam a circular, como vírus resistente que se espalha mesmo quando combatido. Lin observava tudo de sua posição privilegiada, mas vulnerável, sentindo as correntes subterrâneas de hostilidade que se fortaleciam a cada dia. Pressentiu que a tempestade se aproximava, mas não imaginava quão violenta ela seria. O confinamento. A armadilha foi tecida com habilidade de aranha experiente. Mai havia passado meses coletando cartas antigas de Lin, misturando-as com falsificações habilmente preparadas por escriba corrupto. A flor de lótus esquecida. Continuação. Os selos questionáveis foram aplicados com perícia diabólica, criando correspondência que parecia genuína aos olhos menos treinados. Quando as evidências foram apresentadas ao Conselho Imperial, numa manhã de chuva torrencial, pareciam irrefutáveis. As cartas sugeriam contato prolongado com agentes franceses, troca de informações sobre movimentos militares, até mesmo planos para facilitar invasões futuras. Mai havia orquestrado cada detalhe, desde a tinta envelhecida artificialmente até os carimbos que imitavam perfeitamente os selos oficiais franceses. O decreto de confinamento chegou ao meio-dia, carregado por guardas que evitavam olhar diretamente para Lin.
Ela seria mantida em seus aposentos sob acusação de inteligência com forças coloniais francesas, aguardando investigação completa que poderia durar meses. É para sua própria proteção, explicou o capitão da guarda, claramente desconfortável com a tarefa. Há sentimentos muito exaltados na corte. Duong Min foi informado de sua nova situação quando retornou do portão oriental. Encontrou 2 mandarins aguardando em sua sala, seus rostos graves como pedra talhada. General, disse o mais alto deles, desenrolando o pergaminho oficial. Sua esposa está sob investigação por traição. Como gesto de confiança imperial em seus serviços, oferecemos-lhe transferência honrosa para a guarnição nas montanhas do norte. Será considerada promoção significativa. As palavras soaram como sino funeral. Duong Min compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Se aceitasse a transferência, abandonaria Lin à própria sorte. Se recusasse, seria visto como cúmplice potencial. Preciso de tempo para considerar, respondeu com voz controlada. Naturalmente. Mas não muito tempo, general. A situação é delicada. Quando os mandarins se retiraram, Duong Min permaneceu sozinho na sala que compartilhara com Lin por tantas noites. O bordado do dragão cercado por crisântemos ainda repousava sobre sua mesa, agora parecendo profético em sua simbolização de proteção contra adversidades. Naquela noite, ele se posicionou no jardim sob a janela dos aposentos dela, sabendo que não poderia visitá-la, mas recusando-se a deixá-la completamente sozinha. As lanternas se apagaram uma por uma nos corredores do palácio, mas ele permaneceu ali como sentinela silencioso, montando guarda para a mulher que havia aprendido a amar. A enfermidade. Os dias de reclusão se transformaram em semanas, e as semanas trouxeram a febre. Lin havia desenvolvido malária, doença comum nas regiões alagadas próximas ao palácio, mas que se tornou perigosa devido ao confinamento e à tensão constante. Apenas a criada idosa, Banam, permaneceu ao seu lado, desafiando ordens tácitas da corte para abandonar a traidora. A velha mulher havia servido a família de Lin desde que era jovem, e sua lealdade resistiu aos ventos políticos que varrem palácios como tempestades sazonais. "Beba isto, minha senhora", murmurava Banam, segurando tigela de caldo morno nos lábios ressecados de Lin. "Precisa manter as forças." A febre subia e baixava como maré caprichosa. Nos momentos de delírio, Lin murmurava nomes do passado, revivendo conversações com seu primeiro marido, com sua mãe morta há anos, com crianças que nunca tivera. Banam escutava tudo, enxugando o suor de sua testa com panos úmidos, aplicando compressas frias quando a temperatura subia perigosamente. Do lado de fora, Duong Min mantinha vigília discreta. Ele havia recusado categoricamente a transferência para o norte, enfrentando a ira mal disfarçada dos conselheiros imperiais. Sua posição no palácio se tornara insustentável, mas ele permanecia, exigindo audiências que lhe eram negadas, apresentando petições que eram ignoradas. "General", disse-lhe um dia o velho Lan Tuan, aproximando-se com cuidado conspirativo, "sua esposa está muito doente. A febre não baixa há 3 dias. As palavras atingiram Duong Min como flechas. Naquela noite, ele tomou decisão que mudaria tudo. Renunciou formalmente ao posto militar e exigiu audiência com o imperador Tuduk. Se não podia proteger Lin através dos canais oficiais, forçaria confronto público, que obrigaria a corte a agir. Sua petição foi recusada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas ele continuou insistindo, plantado nos corredores, como árvore que se recusa a ser derrubada por tempestades. Sua presença constante começou a incomodar os cortesãos, sua determinação a criar rumores de que talvez houvesse mais na história do que as evidências sugeriam. E enquanto isso, no quarto sufocante onde Lin lutava contra a febre, Banam sussurrava orações aos antepassados, pedindo força para a moça que havia visto crescer, que havia visto sofrer e que agora via definhar como flor cortada da raiz. A intervenção pública. A cerimônia aos ancestrais imperiais acontecia 1 vez por ano, reunindo toda a corte no salão principal em demonstração solene de continuidade dinástica. O imperador Tuduk, apesar de sua saúde frágil, presidia pessoalmente o ritual, cercado pela pompa que sua posição exigia. Foi nesse momento de máxima visibilidade pública
que Dongmin escolheu agir. Ele havia passado dias preparando evidências, reunindo testemunhas, construindo o caso que não poderia ser ignorado quando apresentado diante de toda a corte. Quando o ritual chegou ao momento de oferendas, Dongmin se adiantou carregando não incenso ou flores, mas o bordado que Lin havia feito 5 anos antes, peça datada e testemunhada que provava a falsificação das cartas usadas contra ela. Majestade Imperial, disse ele com voz que ecoou pelo salão silencioso, trago evidência de injustiça cometida contra minha esposa. O choque ondulou pela assembleia como pedra jogada em lago. Interromper cerimônia ancestral era sacrilégio quase imperdoável, mas Dongmin havia calculado precisamente. Em público, diante de tantas testemunhas, seria impossível silenciá-lo sem investigação. Ele estendeu o bordado, mostrando os fios de seda que comprovavam a idade da peça, os padrões únicos que identificavam o trabalho de Lin, a data bordada discretamente no canto, tudo anterior às datas das cartas supostamente trocadas com franceses. Este trabalho foi criado 5 anos antes das cartas que acusam minha esposa. Os fios, as técnicas, os materiais, tudo pode ser examinado por especialistas. Se as cartas são genuínas, como explicar que ela dominava técnicas que só aprendeu depois? Mai empalideceu visivelmente em seu lugar entre as damas da corte. Ela havia sido cuidadosa com datas e selos, mas não considerara os detalhes técnicos dos bordados que Lin havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O imperador Tuduk, seus olhos marcados pela doença, mas ainda afiados pela inteligência, observou o bordado em silêncio prolongado. Finalmente, fez gesto que silenciou os murmúrios da corte. Que seja feita investigação imparcial, declarou sua voz fraca, mas carregada de autoridade. Em 3 dias, no pavilhão do conselho, esta questão será resolvida publicamente. Dongmin se curvou profundamente, sabendo que havia forçado o sistema a agir. Ganhara uma batalha, mas a guerra pela vida de Lin ainda não estava decidida. O julgamento. O pavilhão do conselho foi preparado como teatro onde se encenaria drama que decidira o destino de vidas. Mandarins em trajes cerimoniais ocuparam seus lugares hierárquicos, enquanto escribas prepararam instrumentos para registrar cada palavra pronunciada. Lin foi conduzida ao centro do pavilhão, vestindo aldaia branco simples, sua pele ainda pálida da febre recente, mas sua postura mantendo dignidade inabalável. Ela havia se preparado para aquele momento como guerreira, se prepara para a batalha final, sabendo que poderia ser sua última oportunidade de defender sua honra. As acusações foram lidas formalmente, correspondência com agentes franceses, transmissão de informações militares, conspiração contra a segurança imperial. Cada palavra ecoava pelo pavilhão como tambor funeral. Mai observava de seu lugar, com satisfação mal disfarçada. Mas então vieram as defesas. A preceptora aposentada, Ko Ba-min, mulher de 80 anos venerada por sua integridade, testemunhou sobre o caráter de Lin desde a juventude. Sua voz trêmula, mas firme, relatou anos de observação, descrevendo moça de princípios inabaláveis, que jamais trairia sua pátria. Conheci esta criança quando tinha apenas 12 anos, disse ela, apoiando-se em bengala de bambu. Via crescer, via sofrer, via manter dignidade quando outros a abandonaram. Ela é incapaz de desonra. Em seguida, uma das servas mais jovens se adiantou, tremendo de nervosismo, mas determinada a falar. Revelou que Mai havia lhe oferecido pulseira de ouro em troca de testemunho falso contra Lin, suborno que ela havia recusado, mas que outras haviam aceitado. O momento decisivo veio quando especialistas em documentos examinaram as cartas publicamente. Sob lentes de aumento, os selos revelaram inconsistências, a tinta mostrou sinais de envelhecimento artificial, a caligrafia apresentou variações suspeitas, mas foi o bordado de Lin que selou a questão. Peritos em têxteis confirmaram que as técnicas usadas na peça eram posteriores às datas das cartas, tornando impossível que ela tivesse aprendido tais métodos com missionárias francesas no período alegado. Mai tentou defender-se, mas suas palavras soaram ocas diante das evidências. Quando confrontada diretamente com a acusação de falsificação, sua compostura finalmente se quebrou, revelando a amargura e inveja que haviam motivado anos de perseguição. O imperador Tuduk, que havia observado tudo em silêncio, finalmente se pronunciou.
Sua voz fraca ecoou pelo pavilhão com autoridade que transcendia sua fragilidade física. A verdade emergiu das sombras onde foi escondida. Lin é inocente de todas as acusações. A absolvição e exílio voluntário. A absolvição veio acompanhada de chuva suave, que lavou os pátios imperiais como lágrimas de alívio. Lin foi formalmente inocentada de todas as acusações, sua honra restaurada por decreto imperial que seria registrado nos anais da dinastia. Mai enfrentou consequências severas. Perdeu todos os títulos e propriedades, sendo enviada para o pavilhão de contemplação eterna, eufemismo cortês para prisão perpétua em mosteiro remoto, onde passaria o resto de seus dias refletindo sobre as consequências da inveja e ambição desenfreada. Mas a vindication, embora doce, veio tarde demais para reparar alguns danos. Lin havia perdido anos de sua vida para suspeitas infundadas, havia sofrido isolamento e humilhação que deixaram marcas invisíveis, mas profundas em sua alma. Quando o imperador Tuduk lhe ofereceu retiro honroso em propriedade rural fora da capital, longe das intrigas que haviam envenenado sua vida no palácio, ela aceitou sem hesitação. A cidade imperial, com toda a sua beleza e tradição, havia se tornado gaiola dourada, onde ela nunca mais se sentiria verdadeiramente livre. "Desejo partir", disse ela a Duan Min naquela noite, enquanto arrumavam seus poucos pertences. Este lugar guarda fantasmas demais. Ele compreendeu perfeitamente. Também havia perdido a inocência sobre a vida na corte, visto como a política podia corromper até as instituições mais sagradas. A propriedade rural oferecia novo começo, chance de construir vida baseada em valores simples e relacionamentos genuínos. Partiram numa manhã clara, carregando apenas o essencial: roupas, alguns bordados preciosos de Lin, as armas de Duong Min e o tapete do dragão branco, que ele havia modificado discretamente, bordando flores de lótus desabrochadas ao redor da figura central, símbolo de renovação emergindo de adversidade. Quando as torres do palácio desapareceram atrás das colinas, ambos sentiram peso invisível se elevando de seus ombros. Adiante se estendia a estrada empoeirada que levava a futuro incerto, mas que enfrentariam juntos. A nova vida. A casa era simples comparada aos palácios imperiais. Estrutura de madeira e bambu, cercada por campos de arroz que se estendiam até o horizonte como mar verde ondulante. Não havia criados, nem cerimônias, nem olhares críticos de cortesãos. Apenas o silêncio abençoado do campo e a possibilidade de viver sem máscaras. Lin pendurou o tapete do dragão cercado por lótus na entrada principal, transformando o símbolo de proteção militar em bênção doméstica. As flores bordadas pareciam dançar na brisa que entrava pelas janelas abertas, lembrando-os diariamente de que beleza pode emergir das circunstâncias mais difíceis. Desenvolveram rotina bucólica que trouxe paz a corações feridos pela política. Acordavam com o sol, trabalhavam nos campos de vegetais que plantaram, preparavam refeições simples com ingredientes que cultivavam com as próprias mãos. As tardes eram dedicadas a caminhadas pelos campos alagados, onde Lin coletava plantas para tingir os fios de suas novas criações. Duong Min descobriu prazer inesperado no cultivo. Suas mãos, acostumadas a empunhar armas, aprenderam delicadeza necessária para transplantar mudas de arroz, para podar árvores frutíferas, para colher vegetais no ponto exato de maturação. O trabalho físico trouxe satisfação que as vitórias militares nunca haviam proporcionado. Lin retomou seu bordado com entusiasmo renovado, mas agora seus motivos refletiam nova realidade. Em vez de dragões imperiais e fênixes aristocráticas, ela criava paisagens rurais, búfalos pastando, camponeses plantando arroz, crianças brincando próximo a riachos. Suas cores também mudaram, verdes vibrantes da natureza, azuis do céu limpo, dourados dos campos maduros. À noite, sentavam-se na varanda observando estrelas que brilhavam mais intensamente, longe das luzes do palácio. Falavam sobre planos para as plantações, sobre técnicas de bordado, sobre a vida simples que haviam escolhido, e gradualmente, sem decretos ou cerimônias, o amor floresceu entre eles naturalmente como arroz em campo bem irrigado. Não foi paixão dramática dos romances corteses, mas afeto profundo, construído sobre respeito mútuo,
experiências compartilhadas e descoberta diária de que haviam encontrado na simplicidade rural algo que o luxo imperial nunca poderia oferecer: felicidade genuína. 12 anos depois, o verão havia pintado os campos com tons dourados, quando Lin se ergueu da esteira onde bordava, uma mão apoiada nas costas doloridas, a outra protegendo o ventre onde crescia sua quarta criança. Ao redor da casa, vozes infantis ecoavam como música de flautas bem afinadas. Minh Tuan, agora com 10 anos, auxiliava o pai nos campos com seriedade de adulto em miniatura. Herdara a disciplina de Duong Minh e a delicadeza de Lin, combinação que o tornava líder natural entre as crianças da aldeia. Lan Huang, de 8 anos, havia desenvolvido talento precoce para bordado, seus dedos pequenos já capazes de criar padrões que surpreendiam visitantes ocasionais. Tu Ha, de 6 anos, era a mais aventureira, sempre explorando riachos e florestas próximas, retornando com flores selvagens e histórias fantásticas sobre animais falantes. E o pequeno Min Juk, de apenas 3 anos, seguia todos os passos como sombra curiosa, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe do mundo ao redor. A vida havia encontrado o ritmo perfeito naquela casa entre campos. Duong Minh se estabelecera como consultor informal para questões de irrigação e defesa contra bandidos, respeitado pelos camponeses que haviam aprendido a valorizar sua experiência sem temer sua autoridade. Lin havia se tornado referência local em arte têxtil, ensinando técnicas de bordado para jovens da região e criando peças que eram comercializadas em mercados distantes. Eram conhecidos na aldeia como os que enfrentaram o palácio com coragem, título que carregavam com dignidade silenciosa. Crianças locais escutavam com fascínio histórias sobre a vida na corte imperial, mas para Minh Tuan e suas irmãs, aqueles relatos pareciam contos de fadas, interessantes, mas irrelevantes para sua realidade de campos e colheitas. Uma tarde, quando o mensageiro chegou carregando notícias da capital, souberam que o jovem imperador Zhongkang havia implementado reformas significativas na administração imperial. Uma das mudanças mais simbólicas foi ordenar que fosse gravada flor de lótus no templo onde Lin fora julgada, reconhecimento discreto, mas oficial de que justiça havia triunfado sobre intriga. "Devemos retornar para a cerimônia?" perguntou Duong Minh naquela noite, enquanto observavam as crianças brincando no jardim. Lin balançou a cabeça suavemente, uma mão acariciando o bordado em que trabalhava, um mapa em fios de seda de sua nova vida, completo com casa, campos, família. "Nossa honra está aqui", disse ela, observando Lan Huang ensinar Tu Ha a bordar pétalas de crisântemo. "Foi aqui que encontramos quem realmente somos." O sol se pôs pintando o céu com cores que rivalizavam com os fios mais preciosos de Lin. Na distância, búfalos retornavam lentamente dos pastos, guiados por pastor que assobiava melodia antiga. As crianças foram chamadas para o jantar, suas vozes se misturando com o canto dos grilos que anunciava a chegada da noite. Duong Minh e Lin permaneceram na varanda por mais tempo, mãos entrelaçadas, observando estrelas que começavam a surgir no céu escurecido. Não precisavam de palavras para expressar gratidão pela jornada que os havia trazido até ali, dos corredores de mármore do palácio aos campos de arroz perfumados, das intrigas políticas ao amor genuíno. A flor de lótus havia finalmente encontrado águas onde podia florescer em paz, suas raízes firmes na terra boa, suas pétalas abertas para receber luz do sol, que não seria obscurecida por sombras de inveja ou ambição. E naquela noite, como em tantas outras que viriam, eles dormiram cercados pelo perfume de jasmim e pelos sons suaves de crianças sonhando, sabendo que haviam construído algo mais precioso que qualquer título imperial, uma família unida pelo amor verdadeiro e uma vida vivida com honra.